A sua clínica, o consultório está com dificuldade de crescer, ou você até percebeu que no começo ela conseguiu um crescimento interessante, mas nos últimos anos você encontrou um teto. Eu quero te falar que muitas vezes o problema está bem na sua frente, mas infelizmente você não está conseguindo enxergar. O que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo agora pode mudar completamente os resultados da sua clínica ou do seu consultório, mas você tem que estar pronto para ouvir e realizar as mudanças. Meu nome é Leandro e eu sou um dos sócios da Zenit Consultoria e Treinamentos. Nós ajudamos clínicas médicas e odontológicas que faturam acima de R$100 mil a dobrarem, triplicarem ou até quadruplicarem os seus resultados. O objetivo desse vídeo aqui é mostrar os maiores erros que estão impedindo você de crescer, principalmente focando na estruturação do processo comercial, ou seja, toda a estrutura de produto e venda que o seu consultório precisa. Então, claro, se você é um médico, um dentista, tem uma clínica, um consultório e está a fim de acelerar os seus resultados, pode ficar aqui com a gente. Um dos principais erros que 90% das clínicas cometem é o fato de acreditar que o grande problema está na atração de novos clientes. É muito comum vocês pedirem aqui pra gente como eu faço para ter novos clientes, para ter mais clientes. E esse é um grande erro. Eu faço sempre uma analogia de um balde furado. Não adianta a gente abrir a torneira para encher mais esse balde, que no caso é a sua clínica, sendo que ele está furado. E o que seriam esses furos no balde? Basicamente, são os processos comerciais que não estão estruturados. Então, quando a gente pensa nessa estrutura comercial, nesse processo de venda que ocorre internamente, a gente esquece, deixa um pouquinho de lado a atração de novas pessoas para estruturar melhor essa primeira parte. Ou seja, como é que está o trabalho da sua secretária? Você já imaginou chegada de um monte de gente através de marketing, um monte de pessoas novas dentro do seu consultório e a sua secretária totalmente desorganizada, sem scripts ideais para converter esses pacientes, sem noção dos produtos e serviços que tem para vender? Ali a gente já tem uma perda gigantesca de pessoas e automaticamente o seu dinheiro indo embora. Depois disso, se você não tem produtos, serviços bem equalizados, com a precificação correta, que vão fazer com que você venda mais e melhor, também não vai adiantar muito. Se você não tem doutores dentro da sua clínica preparados para realizar uma venda mais complexa, um plano de acompanhamento, um tratamento mais estruturado, muitas vezes você vai ter uma perda também muito grande de pacientes aí. E uma das principais coisas é você ter um processo de retenção adequada ou novos produtos, uma esteira ou uma escala de produtos. Quando a gente fala produtos, produto barra serviço, né, obviamente, para indicar, direcionar o seu paciente. Então, esse passo a passo aqui, ele precisa estar organizado para que a gente ligue essa torneira final, que são mais pacientes, ou seja, pacientes novos chegando por um processo ali bem estruturado, que vai fazer com que você, sem dúvida nenhuma, aí sim, venda muito mais. Mas ao mesmo tempo, existe um mito muito grande que é de acreditar e ficar na zona de conforto, achando que somente os pacientes por indicação passiva vão sustentar a sua clínica. É muito comum a gente analisar clínicas e perceber que elas estão numa zona entre 25% e 40% de taxa de ocupação. O que seria isso? Toda a capacidade que a sua clínica teria, a clínica teria, o consultório teria, não você como um profissional, olhando pro negócio. Tá? Então, às vezes eu tenho um problema de equipe, às vezes eu tenho um problema de agenda mesmo, às vezes eu tenho um problema de ocupação daqueles espaços que estão vazios aí dentro da sua clínica. Então, independente do problema, a gente vê uma média de 25% a 40% de ocupação. O que significa isso? O médico, o dono da clínica, ele está na zona de conforto total, vivendo 100% boca a boca. Como a gente falou no plano 1, que o seu processo comercial ele precisa estar bem estruturado, para que você ligue o botãozinho do marketing. O contrário também é verdadeiro. Você viver 100% do boca a boca com medo de fazer marketing vai fazer com que sua clínica tenha uma capacidade de ocupação baixa, tá? E isso é um grande problema, porque seus custos fixos vão aumentar em proporção e você vai estar faturando muito aquém do que a sua clínica suporta. E é muito comum o profissional da saúde acreditar, sonhar que o grande problema dele é no próximo curso que ele vai fazer de melhorar a parte técnica, ser melhor qualificado. Não que isso não seja importante, obviamente, mas muitos já fizeram 6 anos de faculdade, já fizeram residência, já fizeram pós-graduações, já estão preparados para atuar. O outro problema é achar que os novos pacientes precisam chegar sempre e a demanda é muito ruim, mas você não para pensar no quanto de paciente você está deixando de vender, que já te conhece, que já te procura, e o tanto de paciente que poderia comprar de você de novo, mas você não ofereceu. Além disso, existe uma grande questão
que é o preço. É muito comum a gente ver profissionais cobrando muito abaixo do que poderiam cobrar, ou até mesmo atendendo por plano de saúde, sendo que teriam uma condição de cobrar muito maior. Eu sempre lembro de um exemplo da obstetra, uma obstetra que a gente fez uma consultoria, e ela cobrava um valor antes, se eu não me engano o parto dela era 14 mil reais, ou 16, 18, alguma coisa assim, mas elas entregavam em 2 médicas. Depois que saiu uma médica, ela decidiu cobrar 12 mil, porque ela acreditou que o valor agregado do tratamento dela, do parto no caso, estava em ter 2 médicas na sala. Mas isso pouco importa para o paciente, mas na cabeça de quem está na operação do negócio, não consegue ter esse estalo sozinho. Só o fato da gente entender algumas nuances, alguns processos de venda, de como estavam acontecendo, desde a secretária até o relacionamento dela com o cliente, a venda dela no 1 a 1, a gente já subiu o preço dela para 14, para ela criar confiança e voltar a cobrar 16, 18 mil por um parto. Isso representa, na quantidade de partos anuais que ela gostaria de ter, um acréscimo de 50, 60 mil reais por mês, ou seja, R$500 mil, 600 mil no ano. Então são pequenos detalhes que às vezes vocês aí na operação rodando sem perceber qual é o real problema do negócio. E quando a gente olha para uma estrutura comercial bem organizada, vai desde a concepção de produto a serviço, a estruturação da ponta do oi da secretária até o final do processo de indicação, que passa pelo encantamento do cliente, passa por uma anamnese, uma consulta médica, que vende protocolos, programas de acompanhamento, que realmente vende um tratamento para o paciente, não um número de sessões aleatórias, passa por um processo depois de fidelização e indicação desse paciente. Tá? Isso tudo vai fazer com que você fature, sem dúvida nenhuma, de 50% a 100% a mais sem um cliente novo sequer. Claro, se sua operação já gira ali pelo menos uns 80, 100 mil reais por mês. Junto com isso, é muito importante você ter um posicionamento muito bem adequado. Definir muito bem qual é a sua proposta de valor, definir muito bem quem é o seu cliente ideal, definir muito bem quais são as características desse cliente. Tudo isso vai facilitar o seu processo de venda, tanto na parte da atração do cliente, como na parte também do processo de venda, fechamento realmente do seu tratamento. É muito importante a gente ter esses pilares muito bem definidos para que o resultado aconteça. Então, se fez sentido, a primeira coisa que eu vou pedir para você clicar aqui, se cadastrar no nosso canal, dar um curtir aqui pra gente, para que a gente possa sim espalhar essa mensagem para mais pessoas. Uma coisa muito importante, você precisa parar de depender da sorte. Sem um processo comercial muito bem estruturado, a sua clínica simplesmente vai naquela simples frase do deixa a vida me levar. Você conta com a sorte dos seus pacientes te indicarem, com a sorte da sua secretária converter, com a sorte do seu serviço, produto estarem sim em uma precificação correta, com a sorte de você vender para alguns pacientes e para outros não, ou melhor ainda, com a sorte dos pacientes comprarem de você, porque na verdade você não faz um processo de venda. E eu vou aqui fazer um parênteses com relação à venda, porque isso é muito comum. A gente já atendeu mais de 500 clínicas e é muito comum dentro da área da saúde, dentro dos profissionais da saúde, uma barreira de venda muito grande, né, com relação à venda. Um trauma de eu estou vendendo, como se vender fosse algo ruim. O que eu quero te dizer é que se você não vender, a pessoa vai perder a oportunidade de passar como melhor profissional. Então, se você acredita no seu trabalho, você tem sim que fazer a venda por um preço que esse paciente vai se dedicar para pagar, vai se dedicar para executar o que você está fazendo, vai ver valor na sua entrega, tá? Então o preço, ele sim qualifica o seu cliente para que ambos tenham uma entrega adequada. Não adianta nada você cobrar barato, ter que encher a sua agenda, não conseguir dar atenção para ninguém. Então a gente sim prioriza pessoas que querem cobrar mais, um valor justo pela entrega que executam, pelos resultados que vocês estão dispostos a entregar. Muitas vezes ótimos profissionais, médicos e dentistas não conseguem se realizar profissionalmente pura e simplesmente por não se adequarem ao modelo de marketing, venda e gestão. Isso é fundamental para o seu negócio decolar. Você estudou bastante para ser um ótimo profissional da saúde, mas muitas vezes entende pouco sobre o sucesso de um negócio. E a gente está aqui para te ajudar. Se faz sentido para você, tem um link na descrição desse vídeo aqui. Você vai preencher os seus dados lá, o meu time vai te chamar e eu ou alguém da minha equipe vai fazer uma análise diagnóstica do seu momento. Nós vamos com cuidado, individualmente e de forma gratuita,
conversar com você para entender o momento que você está, onde você quer chegar, quais são as possibilidades disso acontecer, te mostrar com clareza e caso faça sentido, a gente pode te acompanhar nesse processo ou simplesmente você caminhar sozinho e realizar as atividades que precisam ser realizadas. Bom, e mais uma vez eu reforço para você se cadastrar, se inscrever no canal, porque a gente sempre está mandando vídeos novos aqui para vocês. Bom, te vejo em breve e até mais.